É um grande prazer estar aqui no espaço Saudavelmente, fazendo essa inauguração, e quero dar os parabéns aos amigos Rodrigo, Adriana, Daniel e Cauane, que tiveram uma ideia muito legal. Esperamos que eu possa aparecer outras vezes aqui, quem sabe encontrar todos vocês também. Eu preparei hoje uma aula que eu tenho muita vontade de dar nesse tipo de projeto que eu faço, né? É uma aula que eu já fiz em faculdade, já dei essa aula outras vezes com outras pretensões. Hoje, nesse trabalho de divulgação da filosofia e, vamos dizer assim, oportunidade da gente provocar reflexões nas pessoas, eu vou falar de Arthur Schopenhauer. Eu gosto muito deste autor, deste pensador e principalmente deste grande escritor. Talvez tenha sido um dos maiores escritores da história do pensamento e até mesmo um dos maiores escritores do mundo de todos os tempos. Por quê? Porque ele conseguia fazer o que a maioria dos filósofos, dos professores de filosofia da sua época e até de hoje mesmo não consegue, que é deixar aquilo que é complexo, muito claro e muito prazeroso de ser lido. O Schopenhauer, aliás, ele teve até uma certa... É engraçado falar isso, mas o Schopenhauer, ele foi muito rejeitado no seu tempo, em grande parte por causa do seu gênio, né, da sua forma de ser. Era, vamos dizer assim, uma pessoa que não tinha bons relacionamentos, não conseguia se relacionar bem com as pessoas. Mas uma das coisas que causava estranheza no Schopenhauer era a forma bela, a forma artística com que ele escrevia, né? Ele escrevia de uma forma que não era comum à filosofia. E algumas pessoas veem, dentro do campo da filosofia, algumas pessoas veem isso como algo insólito, alguma coisa que não é normal, né? O sujeito está escrevendo alguma coisa que tem que ter rigor, que tem que ter, vamos dizer assim, preocupação com a razão, a racionalidade de uma forma solta, mas ele consegue fazer isso, né? Aliás, o trabalho dos filósofos, dos professores de filosofia, é tentar tornar palatável escritos filosóficos de gente que viveu. O Schopenhauer talvez seja o único filósofo que explica melhor o seu pensamento do que qualquer outra pessoa. Você lê Schopenhauer é você se encantar e se deliciar com isso. Bom, e é verdade, o Schopenhauer ele é muito mais lido por não filósofos hoje em dia do que por filósofos. Se você vai a uma universidade, se você vai analisar cursos, vai querer aprender filosofia na universidade, provavelmente vai ter pouca opção de cursos sobre Schopenhauer. Porém, artistas, músicos, poetas, literatos gostam muito de ler o Schopenhauer. Quer dizer, ele é realmente, dentro da filosofia, uma referência muito especial. Bom, eu já disse que o Schopenhauer não é um sujeito, vamos dizer assim, que na sua vida causou boa impressão. Ele era um sujeito bastante difícil, um gênio bastante complicado. E só que tinha aí uma obstinação muito grande por determinadas coisas na sua vida. Ele queria ser um grande escritor, ele queria mostrar o seu gênio. Ele previu esse gênio, né? Desde cedo, e falou: eu vou acertar e no fim vai dar certo. Ele nasceu numa cidade chamada Danzig, na Prússia, em 1788. O seu pai era um comerciante muito bem sucedido e, como alguém que, vamos dizer assim, quer que seus negócios prosperem sempre, ele colocou o seu filho, não tinha grandes pretensões de fazê-lo um intelectual, um acadêmico, colocou seu filho para aprender muito dos negócios. E lá pelas tantas, quando ele tinha aí 13 anos, 14 anos, o pai dele, né, o Heinrich, ele falou assim: não, vai lá, vai fazer uma viagem pela Europa, vai conhecer culturas diferentes, né? Ele andou pelos lugares da Alemanha que ele não conhecia, Inglaterra, França, Holanda, e ele foi para essas viagens como forma de aprender sobre o comércio, sobre os negócios, né? Só que o Schopenhauer trouxe anotações dessas viagens contendo justamente relatos
sobre a dor que as pessoas sentem, sobre, vamos dizer assim, as frustrações que ele foi observando nas pessoas, né? Ele foi narrando nessas anotações o desprazer com a vida, as frustrações com a vida. Ele não fez essa viagem tão útil para os negócios da família como seu pai havia previsto, e trouxe aí outras ideias. Quando ele tinha por volta de 17 anos, o seu pai morreu, e tudo indica que foi suicídio, né? O Schopenhauer, nesse momento, obviamente deve ter ficado muito triste, mas também ficou aliviado, porque agora ele poderia deixar esse fardo, né? Essa ideia de ter que ser um comerciante, fazer alguma coisa que ele não gostava, para poder se dedicar à ciência, ao pensamento, à escrita, né? E aí ele se matriculou numa universidade de medicina. Ele foi fazer medicina, e aí ele conheceu muito sobre a ciência, ele conheceu muito sobre a própria escrita, né, dentro dos seus trabalhos na universidade, e ele começou realmente a fazer aquilo que ele gostava. Mais para frente ele foi para Berlim, onde na Universidade de Berlim ele realmente se encontrou e entrou num curso de filosofia. E cursou filosofia e se doutorou em filosofia. Pouca gente conversa, pouca gente fala sobre a tese de doutorado do Schopenhauer, mas é uma coisa bastante interessante. Sobre a quádrupla raiz do princípio da razão suficiente. Uma coisa assim meio estranha, mas ele pensou uma coisa interessante. Ele disse que para tudo no mundo existe uma razão. E ele coloca que todos os aspectos da realidade estão vinculados ao empírico, ao abstrato, às verdades matemáticas e ao eu. Ele está associando todas as razões, tudo aquilo que acontece no mundo. Ele fez uma dissertação sobre isso. Ele analisou por que é que as coisas acontecem, baseado nesses 4 princípios racionais. Nesse momento, uma tese bastante interessante, ele não teve nenhum sucesso, nenhum reconhecimento. Ele não foi bem avaliado, a tese dele simplesmente não foi além, e ele começa a colecionar nesse momento um rol muito grande de frustrações. Durante a vida de Schopenhauer, ele vai produzir coisas belíssimas, depois vocês vão ver isso, depois a humanidade percebeu isso, mas ele vai se frustrando a cada nova investida. Esse primeiro trabalho, esse primeiro projeto, essa primeira tese dele foi um grande fracasso. E, como se não bastasse a relação acadêmico-profissional que começava a dar sofrimentos e desabores para ele, ele começa a ter um relacionamento cada vez mais difícil com a sua mãe. A sua mãe, que era uma escritora, resolveu montar uma espécie de um estúdio onde ela recebia gente muito famosa do campo da literatura, das artes. Schopenhauer não gostava muito desse tipo de ambiente, porém ele se aproveitou um pouco disso para conhecer gente famosa. A sua mãe dizia que a tese dele era um tratado farmacológico, nada mais que isso. Em contrapartida, ele dizia para a mãe dele que ela só seria famosa um dia por ter sido sua mãe, né? Quer dizer, a relação dos dois não era boa, ela não valorizava o trabalho dele, ele não valorizava o trabalho dela, e os dois conseguiram fazer aquilo que eles tanto queriam após a morte do pai, né? Mas cada um não tinha ainda aprendido a conviver com o outro. Entretanto, o Schopenhauer conseguiu contatos muito interessantes dentro desse estudo da mãe dele. Por exemplo, ele conviveu durante um tempo e deu força para que ele escrevesse o Goethe, né? Nada mais do que o grande escritor alemão. Quer dizer, ele começou a aproveitar desse tipo de influência, tentando mudar um pouquinho essa sua mania de criticar, essa mania de não tratar as pessoas de uma forma mais política, né? De qualquer maneira, ele tinha aí vamos dizer assim, uma pensão, né? Um dinheiro bom que o pai dele deixara, e ele começou a viver e escrever. Não fez sucesso com a primeira tese, escreveu um outro tratado sobre ótica, inclusive sugerido pelo Goethe, para tentar
reescrever, contestar alguma coisa do princípio da ótica newtoniana, né? Ele fez isso, também não causou nenhum impacto. E quando ele tinha 30 anos de idade, apenas 30 anos de idade, ele escreveu este livro aqui. A gente chama de O Mundo é o Mundo como Vontade e Representação. É um livro que eu estou trazendo aqui, ele é muito importante, mas não causou nenhum impacto naquele momento também. Ninguém se dignou a observar o que ele estava falando. Em um ano depois que a edição do livro acontecer, ele tinha vendido 100 exemplares apenas. Não fez nenhum sucesso, ficou indignado, porém ele sabia que ele tinha uma joia nas mãos. Ele, vamos dizer assim, tem várias opiniões dos historiadores sobre o que acontecia com o Schopenhauer. O Schopenhauer, ele era, vamos dizer assim, ele se vinculou a um movimento muito forte dentro da Alemanha dos séculos 18 para o 19, que era o idealismo, né? O Kant era o pai de todos eles, vamos dizer assim, né? Estou falando de Schelling, estou falando de outros que ele também conviveram, e o Schopenhauer não dava sequência a esse processo de pensamento do idealismo. Ele criticava muito, ele era grosseiro nas críticas, e as coisas que ele escrevia não eram bem aceitas, e algumas pessoas dizem que elas não eram nem levadas a sério. Ninguém analisava aquilo como deveria, né? De qualquer maneira, ele faz aí uma viagem, né? Uma viagem para espairecer um pouco. Ele vai para a Itália, lá ele observa, ele escreve, ele anota, e aí ele volta para Berlim. Ele volta para Berlim e ele vai conhecer sua segunda, vamos dizer assim, sua segunda grande frustração. Um dos mais visados pós-kantianos pelo Schopenhauer era justamente o grande filósofo alemão Hegel. E o Hegel dava aula na Universidade de Berlim. O Hegel que falara sobre a dialética, né? O Hegel que trouxe uma luz nova dentro da filosofia, dava aula na Universidade de Berlim. Pois bem, o Kant volta, já não tinha mais todo aquele dinheiro, ele tinha aberto mão de uma parte da sua herança por conta de um certo orgulho. Ele volta e não tem muito dinheiro. O que ele faz? Ele vai tentar, graças à sua tese de doutorado, né, que afinal tinha tido uma ótima nota, não fora levada a sério pela crítica, mas ele faz aí um teste para ser, naquela época chamava-se monitor, o professor não titular, não catedrático, né? E ele consegue, o exame consistia numa palestra, numa conferência, ele passa e consegue ser professor na Universidade de Berlim. Porém, seguro que estava de si, ele vai justamente marcar o curso dele, que é justamente o ensino do mundo e o espírito humano. E a gente acha que ele coloca essa palavra espírito justamente para cutucar o nosso Hegel, que falava do espírito do mundo, né? E ele ia fazer um curso, obviamente, contestando aspectos do pensamento de Hegel, e ele escolhe exatamente o mesmo horário que o Hegel dava aula na universidade. Quer dizer, ele peitou o Hegel com toda, vamos dizer assim, com toda a falta de cuidado, de estratégia possível, e ele tinha 4 alunos apenas nas suas aulas. Esse curso durou um ano, ele saiu também, e aí ele foi, vamos dizer assim, ele foi viver para tentar escrever. E ele escreveu muito. Tem um aspecto nessa época, isso foi em 1821, ele já não vivia mais com a família, ele vivia numa pensão. Essa pensão, ela tinha muitas senhoras solteiras de bastante idade que tinham um hobby noturno, que era observar as possíveis amantes que o Schopenhauer recebia no seu quarto. E ele percebia esse tipo de interferência, até que um dia ele não mais suportou. Uma costureira chamada Caroline, né, estava dedicando a esse mistério, e quando de repente ele brigou muito com ela, jogou a mulher pela escada abaixo, a mulher ficou muito machucada, e ele foi obrigado a pagar pensão anual para essa mulher. E fora
determinado pelo juiz que essa pensão duraria até a mulher viver. Apesar de muita idade, essa mulher viveu mais 20 anos, né? E o Schopenhauer ficava muito irritado, chegava até a estado de depressão quando ele tinha que pagar a pensão. Ele realmente não era uma pessoa muito fácil para tratar os outros e ele acabava colecionando, vamos dizer assim, desafetos e frustrações. Mais uma vez ele tenta uma vaga como professor, lança um outro curso e não dá certo também. E decide sair dali, decide ir para Frankfurt, onde ele vai viver até o final da sua vida. O Schopenhauer morreu em 1860 e ele foi para Frankfurt em 1833. Ele passou um tempo muito grande lá. E se a gente for entrar nos livros, entrar na internet, a gente vai ouvir falar no filósofo de Frankfurt. Por quê? Porque foi nesse momento que o Schopenhauer começou a se dedicar efetivamente a escrever. Ele já tinha se frustrado como professor, ele que nunca fora muito, vamos dizer assim, feito a profissão de professor de filosofia, ele não gostava da forma que o professor de filosofia tratava a filosofia. Na época do idealismo, onde tudo era racional, tudo era razão, ele fala justamente que o livro atrapalha a filosofia, porque ele vai introduzir algo novo, que eu vou falar daqui a pouco, que é filosofar não apenas com a razão, mas também com o corpo. Ele vai gerar gente muito legal aí, como Nietzsche, Freud, depois que vão falar, não, o homem é um ser da terra, não é alguma coisa apenas idealizável, não apenas racional. Schopenhauer que vem com essa. Schopenhauer que vai mexer com isso. Ele escreve um monte de livros em Frankfurt, até que 1851, 9 anos antes da sua morte, ele escreve Parerga e Paraliponema, que são, vamos dizer assim, aforismos, vamos dizer assim, textos, é como se fossem assim, coisas insignificantes que não tem mais nada a ver. Esse título sugere isso. E ele coloca aforismos, e se você lê o mundo, e se você lê o Parerga, você percebe que tem muito daqui colocado de uma forma coloquial, mais narrativa, e ele coloca isso. E faz um sucesso estrondoso. De repente o Schopenhauer, ele vira, foi um crítico de um periódico que falou muito bem dele, leu, gostou muito, fez a propaganda, todo mundo saiu lendo. Difícil não gostar de Schopenhauer, difícil não ler Schopenhauer e ter prazer. O pessoal falou, é o cara, né? Hegel estava em decadência, né? Estava começando a ver aquela mudança do idealismo para o materialismo. O Hegel não estava mais no auge, e o Schopenhauer também parece que deu uma amenizada no seu ímpeto. E aí ele foi muito bem recebido, muito bem saudado pela crítica e começou a fazer muito sucesso. Vinha gente de outros países, das grandes universidades, professores de filosofia, grandes filósofos da época vinham visitar o Schopenhauer. E ele desfrutou durante muito tempo esse sucesso que ele perseguiu, que ele acreditou desde o começo e que só no final da sua vida ele desfrutou. Ele, quando disse para sua mãe que ela só seria famosa um dia porque fora sua mãe, estava certo, né? E foi realmente uma confirmação daquilo que ele havia dito. Muito bem, esse foi o Schopenhauer, uma pessoa que talvez não viveu não podemos dizer que tenha vivido uma vida ruim, triste. Ele aproveitou muito bem a sua vida. Houve um tempo da vida dele que ele tinha dinheiro, né? Tinha muitos recursos. Ele vai falar um monte de coisa aqui daqui a pouco, que ele disse, eu não sigo nada disso que eu falo. Foi um sujeito que não agregou, que não trouxe muita gente para o seu lado, mas uma pessoa que não teve uma vida ruim. Teve uma vida solitária, mas tem tanto filósofo aí que quando se tornou solitário produziu muito melhor, né? Muito bem, por que nós estamos falando aqui hoje sobre Schopenhauer? Eu estou falando aqui sobre Schopenhauer porque ele trouxe uma visão nova da filosofia, justamente quando a filosofia havia canonizado um novo pensamento, que é o pensamento de Kant.
Talvez, não dá para falar, eu vou tentar falar o mínimo possível aqui, mas não dá para a gente entender o Schopenhauer, por que o Schopenhauer surge no mundo sem saber quem veio antes dele. No século XVIII, Immanuel Kant, um filósofo, um professor de filosofia mesmo, sabe, na mais absoluta expressão, ele trouxe uma visão nova de mundo. Há quem diga que depois do Aristóteles, né, talvez o Kant tenha sido o filósofo mais importante em termos de criar um novo sistema. Apesar de que o Kant nunca criou um sistema. O Kant fez 3 livros, ele fez muitos livros, mas ele fez 3 livros que são referências até hoje, que é Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica do Juízo. Quer dizer, os 3 são críticas, são comentários, são reflexões. Ele não criou intencionalmente um sistema filosófico, mas ele acabou sendo, vamos dizer assim, o pensamento dele acabou sendo apropriado por uma nova visão filosófica. E o Kant passou a ser a referência. E o que dizia, grosso modo, o Kant, um dia a gente pode sentar aqui e falar sobre o Kant, seria muito interessante, mas o Kant, ele vai, vamos dizer assim, o Kant deu uma ajeitada nas ideias modernas. O Kant, vamos dizer assim, que ele corrigiu o ímpeto iluminista, segundo o qual a razão poderia dar conta de tudo. O Kant veio dar uma equilibrada no jogo racionalismo e empirismo. O Kant faz um ajuste no que é a razão, o que é o pensamento e principalmente no que é o conhecimento. O que o Kant dizia? O Kant, nesse livro que eu falei, na Crítica da Razão Pura, ele vai fazer uma análise do conhecimento, ou seja, como é que nós, seres humanos, conseguimos empreender o conhecimento. E o Kant, ele diz assim: nós temos aí uma percepção sensível de mundo, no espaço e no tempo, que estão na nossa mente, são dados a priori dentro de nós, e essa nossa percepção vai passar por uma nova instância chamada categorias do entendimento. O que vem a ser isso? Quando eu percebo alguma coisa no espaço, no tempo, eu vou ter que entender isso, mas eu vou ter que entender isso dentro de algumas estruturas mentais que vão colocá-las nos seus devidos lugares. Por exemplo, a multiplicidade. E é uma que eu gosto muito, que é a causalidade. O Kant falava uma coisa muito engraçada, ele falava assim: o ser humano não consegue entender alguma coisa que ele está vendo se não houver a noção da causalidade. O que vem a ser isso? Então ele fala assim, imagine que tem um gatinho, o Kant fala isso, tem um gatinho sentado olhando para lá. Eu pego um novelo, jogo um novelo, né? Se fosse hoje, meu cachorro, eu jogaria uma bola, né? Mas o Kant pensou em jogar um novelo, o novelo vai se desenrolando e passa pelo gatinho. O que o gatinho vai fazer? Vai olhar para o novelo, possivelmente vai atrás. Ele fala, não, tira o gatinho agora e coloque um ser humano. Pode até ser um bebê. Se você jogar o novelo e o novelo passar por aqui, esse ser humano vai olhar para trás, para ver de onde veio esse novelo. Ou seja, o Kant passa a perceber que a nossa vida, o nosso entendimento do mundo, ele tem formas de acontecer. Eu tenho uma estrutura de percepção sensível, né, ou de intuição sensível, como ele falava. Eu tenho aí essa categoria de entendimento que vai posicionar, e a partir disso eu vou pensar e vou criar o conhecimento. E dentro dessa visão, o Kant, ele estabelece aquilo que a gente chama de uma revolução copernicana no conhecimento. Todo mundo sabe, naquela época ainda, né, era o grande acontecimento do conhecimento. A revolução copernicana tinha sido a troca de lugar, né, entre a Terra e o Sol, num universo que antigamente, durante 1500 anos, havia sido geocêntrico, né, e a Terra no centro, e o Copérnico vai lá e fala, não, vamos experimentar pôr o Sol no centro do universo que vai dar certo nossa percepção. Então essa é a revolução copernicana. E a gente fala que o Kant fez uma revolução copernicana também, porque o Kant estabelece, a partir dessa observação
de alguma coisa através de uma percepção sensível, de uma categorização dentro da minha cabeça, para depois eu colocar o pensamento sobre isso, o Kant fala: o objeto não existe, o que existe é a nossa percepção sobre ele. Até então o mundo era, o conhecimento era, eu olho para o objeto que está aqui e vou conhecê-lo. O Kant fala: você vai criar um objeto na sua cabeça, o mundo não será mais observado por você, o mundo vai ser criado por você, vai ser uma representação que você vai fazer do objeto, né? Ou seja, o Kant troca de lugar. Não é o mundo que é apreendido por mim, o mundo é criado na minha cabeça como representação. O Kant vai revolucionar o pensamento também, trazer uma situação nova para o conhecimento, quando ele vai estabelecer o seguinte: ele vai dizer assim, eu não consigo conhecer esse livro aqui. Eu consigo conhecer apenas uma representação que essa estrutura mental da qual eu acabo de falar permite que eu crie, que ele chama de fenômeno. Não existe a percepção do ser em si livro. Ser em si por quê? Porque é para ele, não é para mim. Existe alguma coisa chamada livro, mas a minha percepção humana não consegue dar conta. Então, o conhecimento do mundo é o conhecimento dos fenômenos que a minha estrutura racional, mental, consegue criar. Então, o Kant chega e fala: não existe o mundo que você está vendo. O que você está vendo é o fenômeno. Você está criando isso na sua cabeça. E o mundo em si, e a coisa em si, pode até existir, mas você não vai conseguir aprender. Por quê? Porque é uma entidade metafísica, é uma coisa que você tem, vamos dizer assim, tem elementos dos quais você nunca, com os quais você nunca se deparou empiricamente. Você nunca teve contato com nada. Ele dá outros exemplos. O Kant, ele fala do infinito. Tem uma brincadeirinha muito engraçada que eu não vou fazer agora. A gente faz com alunos que dá para se provar matematicamente, logicamente, que não existe o infinito no tempo passado. Aí quando o cara fala: não, realmente não existe, você me provou. Aí você vai lá e prova para ele que existe o tempo no passado também matematicamente. Kant fazia essa brincadeira. Por quê? Para ele dizer assim: há coisas no mundo que a gente não consegue experimentar e, portanto, a gente não consegue elaborar na nossa cabeça. O infinito, Deus, a metafísica de uma forma geral. Resumo da obra. O que o nosso amigo Kant propôs? O mundo qual é a novidade que o nosso amigo Schopenhauer vem trazer? Ele fala assim: olha, o Kant, e principalmente esses idealistas que o seguem, eles colocam a filosofia, a vida, o entendimento, com um predomínio irritante da racionalidade, do abstrato. As pessoas não perceberam que nós somos vida, corpo, sentimento. Nós somos terra, nós somos metabolismo, organismo. Ele usava muito essa palavra, né? Quer dizer, nós não pensamos apenas, o mundo não é apenas o que a gente pensa, o mundo é também o que a gente sente. E aí ele sai investigando isso. E ele vem aqui e vai fazer uma crítica ao Kant. Talvez eu não me lembre da frase exatamente, mas é como o Kant não gostava de falar dos grandes templos da Grécia Antiga. Ele preferia as catedrais góticas. Ou seja, deve ser mais ou menos isso. O Kant, ele não quer saber da beleza, da pele, daquilo que a gente sente. Ele quer saber do bonito, do organizado, né? Se a gente falar um pouquinho depois do Nietzsche, né? O Nietzsche falava que havia uma interação na Grécia arcaica entre
o apolíneo e o dionisíaco, né? Ou seja, a precisão associada à embriaguez, à falta de limites. O Schopenhauer vem antes, né? Tanto que o Nietzsche vai se apaixonar pelo Schopenhauer, depois, como ele era um Nietzsche, ele vai destruir o Schopenhauer, bonito, né? Mas o que o Schopenhauer traz... Ele tem que curar. Também, né? Exatamente. Da mesma forma que o Schopenhauer vai curar o Kant, né? O Nietzsche vai curar o Schopenhauer, né? Só que cá entre nós, o Schopenhauer, para escrever, ele é um pouquinho mais delicado do que o Nietzsche, né? O Nietzsche é um pouquinho mais pesado. De qualquer maneira, o que estava em jogo? O que estava desagradando o Schopenhauer? Duas coisas, né? Primeira coisa, o nosso amigo Kant não está dando valor para a vida quando ele fala em filosofia. O Schopenhauer ele é até um pouco, vamos dizer assim, duro nesse aspecto com o Kant, porque o Schopenhauer não gostava muito de teologizar a filosofia. O Schopenhauer achava que a filosofia tinha que ser a filosofia do homem, da terra, da gente. A gente vai pensar na gente. Nós temos, vamos dizer assim, elementos, subsídios imanentes aqui de monte, para a gente sair buscando transcendências que são meras invenções nossas, né? Então ele criticava o Kant, ele falava, essa história de moral, aí ele vem falar de princípio, ele fala, tem um Deus soprando no ouvido do Kant aí, tem alguém falando para ele, faça o bem, não faça o mal, as coisas não são bem assim. O mundo, e aí o Nietzsche vai beber nessa fonte. O Nietzsche vai falar, espera um pouquinho, estão criando uma vida que não existe e a gente não está vivendo a nossa, né? E o Schopenhauer começa com ela. Ele fala, olha, espera um pouquinho, nós somos movidos sim, mas não pelo poder da nossa razão. Nós somos movidos por uma força cega, insistente, ininterrupta, chamada vontade. A vontade ele chamava de ímpeto cego, presente em todos os instantes, em nós, mas também nos animais, nas plantas, nas pedras. Como ele dizia, no balançar de uma folha ou no cair de uma pedra. Existe sim algo no mundo que está por trás de tudo, chamado vontade, ou ímpeto do querer viver. Só que ele falava assim, isso não é organizado por nenhum Deus, isso não é uma coisa com propósito, com telos, né? Na filosofia a gente diz que é um objetivo posterior, né? Não tem nada disso, ele falava. Existem todas as coisas do mundo, uma coisa chamada vontade, e no ser humano ela atua da seguinte forma, eu quero muitas coisas, eu quero vida o tempo todo, eu tenho desejo de alguma coisa o tempo todo, eu tenho vontade das coisas o tempo todo. E aí ele fala, pensa bem, pensa numa vontade cega, uma vontade que não tem objetivo. Essa vontade vai acontecer o tempo todo, né? Vamos supor que eu tenho uma vontade muito grande de ir para um determinado lugar, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, e eu vou tendo essa vontade. A minha vida é sofrimento, porque eu nunca consigo. Mas imagine que eu tenho muitos recursos e eu tenho vontade de comprar um carro, aí eu vou lá, compro o carro, e aí? A vontade continua. Eu não vou nunca ficar saciado. A vontade que está dentro de nós, que comanda a nossa vida sem que a gente perceba, ou sem que a gente normalmente não perceba, ele chamou de vontade. Essa vontade é a tendência que todo mundo tem, que todos os corpos, que todos os animais, os vegetais têm do quê? De querer continuar a viver. Mas que vida? Uma vida de realização, de querer incessante, o tempo todo querendo mais. E aí ele fala, olha, e ele dá muitos exemplos, né? Ele gostava de fazer, pegar casos de jornais, fazer um monte de coisas para mostrar realmente que ele tinha razão. Ele fala, a observação das pessoas, lembra que eu falei que o Schopenhauer tinha ido pelas viagens dele, observando as pessoas sempre chateadas, não conseguindo se realizar, etc. Ele fala, é isso, nós somos um querer constante que nunca se acaba. Sofremos porque não temos o que queremos e sofremos porque quando conseguimos essa vontade subjacente que está nos dominando o tempo todo.
talvez ao pensar o que é que eu não estou percebendo em mim que está fazendo eu ser o que eu sou. É um pensamento moral do Schopenhauer, mas no sentido de explicar por que nós vivemos assim e por que nós fazemos escolha. Mas voltando para os gregos, né, do que é a moral do dever kantiano. Ele vai pensar o mundo de uma forma nova. E ele vai falar assim, o Schopenhauer fala sobre compaixão. O que é compaixão para o Schopenhauer? Ele fala o relacionamento bom, o relacionamento humano entre as pessoas acontece se você perceber, porque ele costuma dizer assim, a espécie vence o indivíduo. Todos nós somos, a espécie vence o indivíduo. Todos nós somos seres humanos sonhando, pensando, nos enganando de que a nossa vontade é individual. Nós somos a vontade do homem, nós somos a vontade do mundo. No momento em que eu percebo, e ele dá exemplos, né, de um sujeito que ajuda o outro, ele fala, no momento que eu percebo que a dor do meu semelhante não é a dor dele, é a dor do humano, no momento que eu percebo que a vontade, o ímpeto que o faz sofrer pela negação também está presente em mim, eu me solidarizo com as pessoas. Ele fala, Kant, de novo, você não percebeu que dentro do homem, ou no homem, está um princípio ético viável, que você poderia ter seguido, né? Então ele vai, ao corrigir o pensamento kantiano, ele vai mostrando que existe uma metafísica imanente, existe um princípio do mundo, do homem, da vida, aqui mesmo, a gente não precisa buscá-lo fora, não há absolutos, e o conhecimento não é apenas racional, o conhecimento é pelo corpo, né? Pela nossa percepção da vontade. Muito bem, aí a pergunta que não quer calar o seu Schopenhauer, como é que a gente sai dessa encrenca de viver no pior dos mundos? Como é que nós saímos dessa encrenca de uma vontade que nunca se realiza, ou quando se realiza ela é tão fugaz que eu estou de novo com vontade, estou sofrendo de novo? Como é que eu saio dessa? Então ele vai fazer, o Schopenhauer tinha muito contato com os escritos budistas, ele curtia muito o pensamento oriental. E ele fala assim, olha, a única coisa que pode nos livrar desse sofrimento é entender a vontade e tentar desenamorar dela. Ou seja, vamos negar essa vontade, esse desejo. Ele está propondo um ascetismo. Tanto que ele vai falar nos santos, né, nos monges, ele fala, o sujeito que vai negar o seu desejo de prazer, a sua vontade, que vai ter uma vida fechada, ele não vai buscar o prazer, mas ele não vai sofrer também por causa disso. Negação, desenamoramento pela vida e busca de uma postura ascética, fechada, calma, e não... Esse é um jeito. Alguém fala para ele, e aí? Ele falou, mas eu não quero viver assim. Eu estou falando que ele fez uma análise filosófica muito correta. Se eu sou o instrumento da vontade, me hipnotizando e me convencendo o tempo todo que eu sou racional, isso não é verdade, eu tenho que conhecer isso que está me causando esse mal para negar. Perfeito. E ele fala, ele usa uma figura budista, ele fala, no momento que você estiver completamente fora desse mundo como vontade, no momento que você estiver completamente, não fora do mundo como vontade, mas dominando, conhecendo, olhando para essa vontade e falando não, você vai encontrar o seu nirvana, né? Ele usa esse termo. Se você for pensar bem, é a própria morte, porque eu não estou negando o que eu sou, né? Porém, ele fala, é a ausência de sofrimento, né? É o não ser, vamos dizer assim, porque o mundo é vontade. No momento que essa vontade não mais me condiciona, eu não sou mais, né? De qualquer maneira, esse é um jeito. Mas não tem um jeitinho melhor para a gente fazer isso? Ele fala, pensa. E aí a parte mais bonita tem a ver com o título da nossa aula de hoje,
que eu vou tentar me fazer entender, mas ele fala, a saída está na arte. Por quê? Porque a arte vamos lá, a arte é a intuição desinteressada. A arte é o contato com alguma coisa que te afeta primeiramente o corpo e vai depois fluir para a razão. A arte é o momento em que você entra em contato com essa vontade, mas não como condicionadora do seu querer, da sua razão, mas você encontra com essa vontade cara a cara. Você sente essa vontade, por exemplo, quando eu olho alguma coisa bonita, vamos imaginar um grande artista que desenha uma árvore. Olhando essa árvore, por alguns instantes, eu vou me deparar com a beleza do ser em si, árvore, da vontade enquanto tal. Eu saio desse mundo de representação, condicionada por uma vontade que eu não conheço, para me deparar por alguns instantes com o belo, com o essencial, com essa raiz metafísica do mundo. Eu consigo me afastar dos interesses pessoais gerados por essa vontade. Eu tenho conhecimento direto com as coisas do mundo, não condicionadas por nada. E ele vai dizer assim, a arte é um grande paliativo. Agora, o Schopenhauer, ele era eu acho a parte mais bonita disso. O Schopenhauer gostava muito de música. Ele falava, e entre todas as artes, aquela que te leva realmente, aquela que faz com que você saia desse mundo como representação e atinja, né, o auge desse pertencimento metafísico, é a música. Por quê? Porque a música, a trama dos acordes, dos sons, ela te dá imediatamente, sem mediações, o prazer, a dor, a saudade, o desespero. Né? O Nietzsche vai depois falar muito isso na obra de Wagner. Né? A obra de Wagner consegue trazer esse espírito trágico. Né? Quer dizer, o Schopenhauer fala, a música é o paliativo, é o momento em que você sobe desse mundo por algum tempo e entra em contato com a essência. E entrar em contato com a essência é não ser sujeito a esse querer que não se acaba nunca. É olhar para ele de cara a cara e falar, então é você. Né? Esse obviamente, são atalhos, porque ele diz, não, no fim a gente vai perder a parada mesmo. Né? A gente vai deixar de existir. Então, esse pensamento de Schopenhauer, que eu tentei resumir aqui um pouquinho, que eu poderia dizer assim, nós somos representação, nós estamos percebendo o mundo, mas nós somos vontade. Nós somos dominados o tempo todo por um querer incessante, cego, que não acaba nunca, que ele chamou de vontade. A raiz de tudo que está no mundo. Por que eu acho importante falar em Schopenhauer? Por que eu trouxe isso aqui hoje? Eu sempre quis, né? Porque nós vivemos aí num mundo em que a gente tem muita convicção das coisas. A gente acha que as coisas são porque são. Eu estou com um completo domínio sobre o mundo. Né? Principalmente nós aqui que passamos pela educação, pela saúde, né? Muitas vezes a gente se vê querendo ser um mundo, querendo ter um mundo na nossa cabeça, nas nossas mãos, e o Schopenhauer fala, está enganado. Você está achando que você consegue apreender esse mundo, mas ele é muito maior que você. Lembra da crosta, né? Nós conhecemos a crosta da Terra, mas está dentro não. Uma coisa que é importante para mim, que eu estou terminando agora, né? Eu faço uma divulgação filosófica, faço um convite à reflexão filosófica onde quer que eu esteja, e eu também estou sugerindo a leitura desses livros. O Schopenhauer ele fez tudo quanto foi tipo de livro, pessoal. A arte de lidar com as mulheres. Aliás, o Schopenhauer, eu não falei, ele fez isso, mas o Schopenhauer foi talvez o primeiro filósofo a discutir o amor e a sexualidade, século XIX.
Aliás, ele tem um negócio muito... É que eu não vou achar aqui no livro, mas ele diz assim, mais ou menos, ele está criticando essa gente que fala que devemos fazer sexo para a procriação. Ele fala, o cara que está fazendo sexo para a procriação, ele está negando a própria razão do desejo, porque quando eu estou racionalizando e estou criando vamos dizer assim, um objetivo para o meu gesto sexual, eu estou negando toda a minha estrutura animal, física, né? Aliás, ele fala uma coisa interessante, o Schopenhauer. Ele diz assim, o amor nada mais é do que aquele desejo, aquela vontade de se completar no outro, porque você vê naquele outro alguém que poderá te dar descendências mais inteligentes, mais bonitas do que a sua, né? O Schopenhauer falando, é um conhecimento cego daquilo que você chama de amor. Ele fala de outras coisas também. Ele escreve um livro muito engraçado, muito divertido, chamado Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Tem tudo quanto é banco esse livro. A Arte de Escrever. Tem um livro maravilhoso que é a Metafísica do Belo. Bom, tem os mais específicos, né, os dois problemas fundamentais da ética, onde ele vai bater nos kantianos lá, tal, que se dizem kantianos. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Schopenhauer vale principalmente como leitura, como prazer. E ler Schopenhauer, por que não? É se deparar com esse atalho nesse mundo em que a gente tem certezas absolutas, para se encontrar de repente com o belo, com o artístico. Por falar nisso, para terminar mesmo, eu trouxe um presentinho de inauguração aqui para o pessoal da casa e também para vocês. O Schopenhauer, ele influenciou muito escritores brasileiros, Machado de Assis, né? Quem já leu Memórias Póstumas vê que ele chega a citar nominalmente. E um poeta muito bom, muito querido, chamado Augusto dos Anjos, não só era um Schopenhaueriano, mas ele tem um poema que eu gostaria de ler para fechar o nosso encontro de hoje, a primeira parte, né? Chama-se O Meu Nirvana, né? Fazendo referência explicitamente ao pensamento de Schopenhauer. Lembre-se, Nirvana para o Schopenhauer é aquele estado em que você conseguiu driblar completamente a vontade, tirá-la da sua vida, e a sua vida é vazia do querer. Ela é apenas eu não sou mais vontade, né? Ele escreve assim: no alinhamento da obscura forma humana, de que pensando me desencarcero, foi que eu, num grito de emoção sincero, encontrei afinal meu nirvana. Nessa manumissão schopenhaueriana, onde a vida do humano, aspecto férreo, se desarraiga, eu, feito força, impero na imanência da ideia soberana. Destruída a sensação que oriunda fora do tato, ínfima antena feridora destas tegumentárias mãos plebeias, gozo o prazer que os anos não carcomem, de haver trocado a minha forma de homem pela imortalidade das ideias. Muito obrigado a todos e esse foi Arthur Schopenhauer na minha visão. Obrigado. E agora vamos para a parte boa, né? Que é